Oi amigos, tudo bom? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, que a gente tá quase batendo aí 30 mil inscritos. Eu tô muito feliz por compartilhar com vocês essa meta, essa quantidade aí de inscritos, essa quantidade de apoiadores e incentivadores que o canal tá chegando. Tô aqui de novo no cenário que vocês gostaram tanto, mas agora tá de noite, então não tem tanta graça. Mas fiquei muito feliz que vocês gostaram do cenário provisório, claro, tô esse final de semana aqui na praia. Depois a gente volta aí pra São Paulo, pros quartos fechados, sem esse mato, esse sol que a gente tá esperando aqui ainda na praia. Bom, no dia de hoje aí vou falar do jogo que acabou de acabar, Coritiba e Santos, um jogo que acho que a gente pode chamar de muito feio do Santos, né? Muito apático, novamente uma apresentação do Santos bem morna, né? Conseguindo o resultado de uma maneira bem inexpressiva. Então vamos falar aí desse jogo contra o Coritiba, o Santos que vinha tinha acabado de perder a sua invencibilidade de 12 jogos contra o Atlético Goianiense, naquele jogo que quando eu fiz o pré-jogo, eu falei, nossa, o Santos tem 12 jogos sem perder, nossa, o Santos nunca perdeu contra o Atlético Goianiense na Vila. Aí foi todo aquele combo de azar que deu no que deu, né? O Santos faz uma partida nojenta contra o Atlético Goianiense, totalmente perdida de esquema tático e perde sua invencibilidade. E o Coritiba vinha hoje de uma partida brilhante contra o Palmeiras, né? A melhor partida do Coritiba no campeonato foi contra o Palmeiras. O Jorginho estava quase para cair lá no Coxa, e aí com essa vitória ele conseguiu mais uma semana no comando da sua equipe, e hoje aí acabou perdendo para o Santos um placar de 2-1, que até a gente pode questionar se esse placar foi justo ou não. Lembrando que logo no começo do jogo, o repórter fala com o Cuca sobre a possibilidade do Soteldo ir embora. O Cuca diz que não é uma possibilidade, que é uma certeza que o Soteldo vai embora e que hoje foi o último jogo do Soteldo. Porém, tá saindo que o Soteldo precisa aceitar a proposta. Parece que o Soteldo, junto com seu pai, vai dar uma contraproposta para o time da Arábia, porque a ideia do Soteldo é permanecer no Santos para que ele consiga conquistar o mercado europeu no ano que vem. Então, nesse momento, o Soteldo realmente gostaria que ou ele fica no Santos ou o time da Arábia Saudita ele aumente esse valor, porque de fato o Soteldo não tem muita vontade aí de jogar no futebol árabe. Lembrando que, como a gente sabe, eu já expliquei aqui várias vezes, como o Santos vai trocar de presidente em dezembro, todas as vendas, todas as compras precisam ainda passar pelo Conselho Deliberativo. Então vai ter aquela mesma reunião que a gente falou da questão Robinho na quarta-feira. Acabou que as coisas do Robinho aconteceram antes, mas vai ter essa reunião na quarta-feira do Conselho Deliberativo, que vai ser questionado e pontuado a venda aí do Soteldo. Então precisa ter um pouco mais de calma. Eu sei que o Cuca praticamente já se despediu dele, mas tanto o Soteldo precisa aceitar, quanto também precisa passar pelo Conselho Deliberativo. Sobre o jogo, a gente sabia de vários desfalques, né? Desde o Lucas Veríssimo, Marinho, o Alisson, claro, Sanches, Renier, que a gente já conhece esses desfalques, já tem umas rodadas, mas de fato jogar novamente sem o Marinho e sem o Lucas Veríssimo é muito difícil para o torcedor santista. O Santos foi a campo hoje com o João Paulo, Madson, Lua Pérez e Felipe Jonathan, Pituca, Jobson, Giamota, Lucas Braga, Caio Jorge e Soteldo. Dessa formação, é o que eu falei, assim, o que eu poderia esperar, seria talvez ele alterar esse Lucas Braga pelo Arthur Gomes, né? Olhando o que a gente tem no banco e talvez, eventualmente, trocar ou o Jobson pelo Ivonei ou pelo Sandri, eventualmente fazer alguma troca nesse sentido. Mas em termos da formação que o Cuca fez, eu efetivamente só trocaria o Lucas Braga pelo Arthur Gomes. De resto, é isso que o Santos tem, né? O Santos contratou aí efetivamente o Laércio. O Laércio não fez uma grande partida contra o Atlético Goianiense, mas eu acho importante colocá-lo novamente, até porque a gente se lembra no passado com o Sampaoli, que o Luiz Felipe foi lá, fez aquele jogo péssimo contra o Corinthians, ficou afastado basicamente o ano inteiro, e aí o jogador ele perde muita confiança, né? Dele voltar em campo, dele fazer um bom jogo. Então eu fiquei feliz aí que o Cuca se manteve com a ideia do Laércio e colocou ele novamente para ele tentar mostrar uma melhor partida, e que efetivamente fez, né? O Laércio fez uma partida hoje melhor do que a partida contra o Atlético Goianiense. Bom, o jogo começa e logo um jogo muito feio, um jogo muito truncado no primeiro tempo. Gol do Santos, uma jogada que começa com o Jobson, cruzamento do Felipe Jonathan, que também passa essa bola pelo Soteldo e chega no Caio Jorge.
Uma jogada muito bonita do Santos. O Santos ele abre o placar no momento que o jogo não tinha muitas chances. Hoje, de fato, o jogo foi muito feio. Eu acho que quem fez aí os melhores momentos do jogo, basicamente, no primeiro tempo, pegou só os 2 gols, né? Eu acho que a gente pode dizer que o Santos ele aproveitou muito bem as chances, ele foi muito oportunista. Mas no primeiro tempo, as melhores oportunidades foram do Coritiba. Acho que basicamente no jogo inteiro, né? O Santos aproveitou o que ele achou, ele conseguiu ser muito incisivo, finalizou bem, tanto no primeiro gol como conseguiu marcar o seu pênalti. Já tinha uns pênaltis que o Santos não estava vindo marcando, principalmente quando estava jogando com o Sanches, né? O Sanches perdia alguns pênaltis, então o Santos conseguiu marcar os pênaltis com o Marinho, conseguiu marcar hoje novamente aí com o Soteldo. E nisso o Santos abre 2-0 no placar e faz aquele negócio que a gente nunca entende. Santos abre o 2-0, recua totalmente, não muda nada, espera tomar um gol e aí o Cuca muda tudo. Vocês viram que tá acontecendo muito isso, né? E na hora que o Santos toma o 2-1, que o Coritiba estava muito melhor que o Santos naquele momento da partida, e o Coritiba joga o segundo tempo bem acima do Santos, tem bola na trave, tem chute de fora da área, até o gol do Coritiba foi um golaço, o Cuca simplesmente troca um monte de gente. Então ele tira o Jobson, que estava sentido, ele tira o Giamota e ele tira felizmente o Lucas Braga. E aí ele coloca Lucas Lourenço, ele coloca o Sandro e ele coloca o Arthur Gomes. O Arthur Gomes que eu falei até no outro vídeo, que eu pensaria até ter começado com o Arthur Gomes, né? Pra mim, o Lucas Braga hoje é uma grande insistência do Cuca. Novamente, ele não fez uma boa partida. E o Santos faz isso, ele espera tomar o gol, altera todo mundo e toma pressão até o fim do jogo. O Santos é um time que coloca aí 48, 49 minutos, começa a fazer cera, começa a cair, o João Paulo começa a demorar, porque o Santos não tem a qualidade de tornar esse jogo mais tranquilo, jogos até que poderiam ser mais fáceis, e o Santos toma muita pressão no fim do jogo. O Santos tem um elenco superior ao do Coritiba, sabemos isso, mas hoje, se a gente fosse ser claro, o Coritiba merecia pelo menos um 2-2. Pelo menos um empate, porque o segundo tempo foi basicamente dominado pelo Coritiba. Acho que o Santos teve uma chance aos 38 minutos do segundo tempo, só. De resto, aí o Santos realmente não chegou bem. Pra mim foi uma partida novamente muito ruim do Santos. A gente sabe aí que o Cuca está desmotivado, já falei no vídeo anterior a esse, que ele está insatisfeito com a falta de contratações, que ele ficou insatisfeito com a não vinda do Robinho e que ele ficou extremamente insatisfeito com as reformulações do departamento de futebol que o Rolo tá fazendo. Então começa aí novamente a relação entre técnico e gestão que não vai bem, como sempre acontece no Santos. Bom, o que a gente pode falar? Santos sofreu como uma conclusão, né? Santos sofreu muito com bola aérea, como sempre. Se a gente for analisar nossos jogadores, eu diria que o Caio Jorge, além de marcar o gol, o Caio Jorge fez uma evolução. Talvez tenha sido um dos melhores jogos do Caio Jorge no comando do Cuca. Lucas Braga novamente jogou mal. O Jobson, por mais que faz umas maluquices, que às vezes o torcedor fica muito irritado com as decisões do Jobson, está se mostrando um bom jogador e um titular desse time do Santos. Talvez a dupla com Pituca e Jobson seja mais sólida nesse momento do que Alisson e o Pituca. Então o Jobson também evoluiu, Caio Jorge evoluiu, Felipe Jonathan também fez um bom jogo, Pituca aí jogando todos os jogos desse ano, 35 jogos, Pituca nosso incansável, com certeza é o jogador que começou mal, a gente criticava ele no começo do ano muito porque sabemos da relevância e do potencial que o Pituca tem. Então o Pituca cresceu também, eu acho que é legal a gente ter essas peças, todo mundo colocando que o Soteldo realmente foi o nome do jogo, mas acho que o jogo foi muito abaixo. O nível de futebol hoje que o Santos apresentou, Santos e Coritiba apresentaram, foi muito abaixo, então eu nem colocaria um nome do jogo. Pra mim, eu diria, fiquei muito feliz com o Caio Jorge pelo gol, então coloco ele aí como um dos melhores da partida, junto com o Felipe Jonathan, mesmo com o Jobson. E infelizmente, novamente, na mesma tecla, o pior da partida pra mim foi o Lucas Braga. Não consigo entender a insistência do Cuca. Tem algumas coisas no Cuca que a gente não consegue entender. Como eu falei, é um time que marca um, marca dois, espera que o outro time marque um gol para que o Santos reformule totalmente o time. Parece que é uma reformulação de 3 substituições, uma coisa desesperada da parte do Santos. Hoje aí a gente não viu o Cuca colocando o Thailson, mas uma coisa estranha é essa insistência dele agora com o Sandri, né? Porque parecia que estava numa evolução de colocar cada vez mais o Ivonei.
o Ivonei desaparece e aparece o Sandri. Eu queria entender mais se o Sandri foi descartado por alguma razão, se o Sandri não se encaixa no esquema que o Cuca pensa. Eu acho que às vezes eu gostaria de mais respostas aí do Cuca. Bom, é importante a gente dizer também, como um destaque final, que o Caio Jorge vai desfalcar o Santos no jogo contra o Fluminense, Ceará e Bahia, porque ele vai lá com a seleção sub-20. Esses desfalques eu acho que irritam muito o torcedor, porque assim, o Soteldo desfalcou a gente em vários jogos, ele jogou 15 minutos na seleção venezuelana. 15 minutos. Então, realmente, eu espero que Caio Jorge vá, faça boas partidas e que seja utilizado, né? Até porque o Caio Jorge vai jogar na terça-feira agora, a gente vai jogar contra o Defensa e Justiça, aquele jogo que já sabemos que o Santos já está classificado. E depois aí tem essa maratona de jogos Fluminense, Ceará e Bahia, que são complicados e a gente não vai ter o centroavante. Então, se a gente não tiver o Caio Jorge e se o Raniel não conseguir se recuperar, o Cuca vai ter que mudar completamente o seu esquema tático ou talvez usar o Marcos Leonardo. Então é isso, esse foi o jogo de hoje. Escreve aqui o que vocês acharam, pra vocês, quem foi o melhor e o pior da partida. Eu, sinceramente, vi a partida de hoje muito parecida com a partida do Atlético Goianiense, só que o Santos não foi oportunista e o Santos conseguiu finalizar um pouco melhor hoje. Mas em termos de desempenho, eu achei o jogo bem feio como na última partida. O Santos precisa melhorar e não pode ser tão dependente assim do Lucas Veríssimo lá atrás e do Marinho lá na frente. Tchau, até o próximo vídeo.